Ok. Colocado um pouco das ideias de pressão hidrostática, a gente tem as ideias de tensão superficial e capilaridade, e de viscosidade por consequência. Isso também está numa apresentação rápida. Ok? São essas três grandes propriedades que incidem sobre sistemas biológicos: tensão superficial, capilaridade e viscosidade. Viscosidade você pode imaginar sangue, diabetes, viscosidade aumentada do sangue pelo aumento da glicose, e aí vai a pressão osmótica, noção de pressão osmótica, propriedade coligativa lá presente. Tensão superficial, um velho e bom exemplo de inseto andando em cima da água. Ok? E capilaridade, o velho e bom exemplo de um guardanapo de papel molhado em cima da mesa. Tem propriedades físicas que dirigem esses três fenômenos, e como eu disse, eles acabam incidindo em fenômenos biológicos. Por exemplo, capilaridade, você tem um vaso sanguíneo, a atração da água por esse vaso, ela vai ser proporcional a uma determinada função. A viscosidade, ela vai ser também uma relação que está com força, tempo, área, mas também tem a ver com o volume da partícula. E a tensão superficial, por conseguinte, é um outro fenômeno que a gente vai explicar rapidinho. Isso aqui está saindo dessa sequência aqui, tá? Então não tem muito o que colocar. Rapidamente, a gente pode colocar que a tensão superficial nada mais se dá pelo fato de que partículas aqui, de solvente colocados nesse miolo tendem a se agregar aqui nas extremidades, saindo do interior para as extremidades, formando uma espécie de malha próxima a essa área aqui de superfície. Se você puxa, isso aqui é o exemplo que está no livro lá, se você puxa essa mãozinha aqui para baixo, a tendência é você aumentar essa película aqui. Tem um brinquedo de fazer bolha de sabão que ele é variável aqui, e ele varia, portanto, com a tensão superficial. Então, essa variação vai incidir sobre a tensão superficial colocada aqui. A tensão superficial é uma medida de força. Lembra daquela história? Força vai ser igual a... com licença. Força vai ser igual a pressão. Força vai ser igual a pressão vezes a área. Correto? Força vai ser igual a pressão vezes a área. Ora, se a gente conseguir, então, a gente pode considerar que a pressão vai ser igual a força sobre a área. Se essa pressão for uma tensão superficial, veja como as equações já estão próximas. Ao invés de você ter força sobre a área, a tensão superficial, que é uma espécie de pressão também, vai ser igual a força sobre esse Dzinho aqui. Esse Dzinho aqui é a soma disso aqui, onde estão agregadas as moléculas aqui do solvente, mais esse comprimento aqui, tá? Colocando isso aqui com outras cores, e essa cor ficou chique. Então, esse D é a soma dessa dimensão, ou desse comprimento, mais esse comprimento aqui. E aí você define. O equipamento que mede isso é o tensiômetro. Tensiômetros são muito famosos para esse tipo de medida. A unidade internacional de tensão superficial, se você for dar uma olhadinha, é em Newton por metro. Metro quadrado? Não, desculpa. Newton por metro apenas. Certo? Já capilaridade tem a ver com um princípio interessante. Deixa eu mudar dessa cor que ela está esquisita. Se e somente se a força das moléculas de líquido aqui, a força de interação entre as moléculas de líquido, tem uma molécula aqui, tem uma força entre elas, for menor do que a força de interação da molécula com a superfície, no caso aqui vidro ou plástico, ou um ducto de vaso de planta, você vai ter uma tendência de atração desses solutos, desse solvente, para essa região. Isso vai formar uma angulação, e as pessoas os estudiosos colocam uma angulação menor que 90 graus. Algumas substâncias se comportam diferente, não é o nosso alvo de estudo, mas, por exemplo, exemplificando o mercúrio, esse chamado menisco, ele se dá dessa forma. Ao passo que você pode observar em qualquer, canudinho ou tubo mais delgado, você vai ter sempre esse formato aqui para o menisco. Tá ok? Então, essa é uma outra propriedade. E viscosidade, tem umas coisas aqui meio esquisitas, eu não vou colocar em prova. Essa relação, por exemplo, de tensão de cisalhamento, que é força sobre área, mais uma vez,
força igual a pressão vezes área. Então, pressão igual a força sobre área. Então, a tensão de cisalhamento nada mais é do que uma pressão. Sobre a taxa de deformação, que tem a ver com o comprimento e a modificação, a alteração física que você tem na substância. Não entraremos em detalhes maiores do que isso em relação a esses três tipos de fenômenos. Ok? Muito bem.